galera, sejam bem-vindos ao Homecast. No episódio de hoje a gente vai falar política, futebol, religião. A gente pode discutir essas coisas? E hoje a gente tem aqui a Larissa. Ela fez filosofia e eu quero saber, Larissa, se não pode discutir política, futebol e religião, o que vocês falam na faculdade de filosofia? Eu não tava esperando essa pergunta. Nossa, é chato, viu? Depende. Na faculdade de filosofia, se você tá lá para aprender sobre o assunto do autor que seja, é para aprender o assunto do autor. E aí sempre tem aquele aluno chato, né? Que quer dar a opinião dele. Só que existem momentos que você pode dar opinião, existem momentos que não. Acho que coisas como futebol, religião e política também, existem momentos que você pode dar sua opinião e tem momentos que não. Então, o que você quer aprender com aquilo? Você quer aprender sobre o autor, como na filosofia, então você se foca no autor. Você quer saber a sua opinião, então deixa claro, a minha opinião é essa. Começamos bem. Muito bom. A gente também tem a Damares, do jornalismo. E aí, Damares, você acha que essas coisas se misturam? Se misturam? Eu acho que sim, acho que política está em todas as coisas e no jornalismo a gente mais do que discute, né? Acho que a principal coisa que a gente faz é discutir esses temas e outros também, né? Então, sim, eu acho que política principalmente está em toda parte. Então, tudo que você faz é político, então você acaba discutindo de alguma forma, assim, sabe? Muito bom. Jair, uma vez Flamengo, sempre Flamengo? Não. Eu sou palmeirense, então acho que não. Mas sou o Jair, prazer. E esses temas são legais, eu gosto deles. Porque, eu não sei, às vezes eu penso que é irônico essa coisa de que não pode discutir justamente por ser coisas que a gente mais discute, né? Mas tô animado aí pra conversa. Legal. Você tem cara de corintiano. Jurava que era corintiano. Meu Deus. E uma coisa que eu queria saber de vocês hoje, pra gente começar a nossa discussão é... de onde que vocês acham que surgiram isso? Porque eu concordo com o Jair. Tipo, a gente sempre tá falando sobre essas coisas, sempre. Você vai, sei lá, vai curtir com os amigos, vai fazer aquele churrasco e do nada tá todo mundo falando sobre futebol. Tá todo mundo defendendo o seu time, começa uma discussão, você não sabe como, você não sabe quando, mas quando você vê, você já tá lá envolvido, falando. Política, agora a gente tá no momento de eleição. Ontem eu tava assistindo o jogo do Brasil e da Gana, e era uma transmissão internacional, não era nem do Brasil. E tava lá nos comentários, tipo, tal partido, tal pessoa, vamos Brasil, tudo misturado ali. O que vocês acham? Eu acho que quem inventou essa frase era alguém que não queria entrar numa discussão. Era alguém que tava com preguiça, falou assim, não se discute. Mas a gente sempre fala essa frase quando você já tá discutindo, percebe? Então você já tá discutindo, não quero discutir. Mas é talvez alguém que não quer lidar, de fato, não quer abordar esses temas. Mas não adianta, gente. A gente sempre vai cair nisso em algum momento. Eu acho que quando se trata dessa frase, são pessoas e a gente, né, mesmo, que quando a gente não quer dar o braço a torcer. Então, essa é a minha opinião, ponto, acabou. E é isso. Eu lembrei... Gente, eu não torço pra nenhum time, tá? Já me admiti. Já fugiram da discussão. Não, mas, né? É engraçado, mas eu lembrei do Palmeiras não tem mundial e como provar isso. Se ele é palmeirense, ele fala assim, tem sim, isso não se discute. E alguém vai falar que ele não é palmeirense, vai falar assim, Palmeiras não tem mundial e pronto, cara, acabou. Não vamos discutir. Isso é uma coisa incabível, né? Porque é muito simples saber, porque não existe registro histórico do Mundial do Palmeiras. Não, mas então... E aí os caras vêm e querem defender que existe, mas não. Cadê? Aí, Pelo que eu entendi, qual que é o ponto aqui? A essência de um campeonato mundial, que é o quê? Um campeonato disputado entre clubes de diferentes países. E nesse quesito, o Palmeiras tem um título que se encaixa nisso. Então um amistoso internacional pode ser um mundial. Não era um amistoso, vamos lá. Não, acho que a gente tem que ter um parâmetro aí, algo para definir. A pessoa fala, o Palmeiras não tem um mundial da FIFA. Ok, não tem, nunca ganhamos, vida que segue. Temos 10 Brasileirão aí, ganhamos 2 Libertadores. Então. Tem que ser específico, meu. Não da FIFA. Ajuda a gente. O outro foi o precursor, então. É. Tá bom. Ele que inventou o mundial. Vocês acham disso?
E é interessante que as pessoas elas se apegam a uma ideia e elas defendem isso com unhas e dentes, né, cara? Então, se o time ele pode estar bom, mal, mas, cara, você apoia. Da onde que vem isso? Por que as pessoas elas têm... E eu acho que é por isso que gera discussões. Então, eu acho que as pessoas não querem discutir, porque em algum momento elas vão ficar ali contrariadas, vai ser desconfortável para elas. E elas não querem discutir, mas é porque eu acredito que no fundo elas se agarram nisso. Elas têm um sentimento assim que é necessário defender, é necessário que isso que eu acredito esteja certo. E aí que gera, tipo, não posso discutir por quê? Porque eu também não tô aberto a mudar. Sim. Eu acho que as pessoas criam um vínculo afetivo, né? E dependendo da forma que você cria aquilo se torna quase uma verdade absoluta pra você. Então, eu não sei como é que o Jair começou a gostar do Palmeiras. Eu posso falar por mim, porque assim, eu falei que eu não tenho time agora, mas eu já tive. Retificando. Por motivos bem bestas, na verdade. Eu gostava muito de São Paulo, por 2 motivos. Uma porque em casa são 5, né? Meu pai, minha mãe, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Então, eu e minha irmã era São Paulina, pra contrariar meu pai e meu irmão, que era corintiano. Esse era um dos motivos. E o segundo é por causa do Kaká. Eu gostava Primeiro muito, crush. Eu gostava muito do Kaká. E do uniforme de São Paulo era muito bonito pra mim. Mas como aquilo não foi mais ficando tão importante, conforme eu fui crescendo, por isso que eu já digo, não tenho... não torço pra nenhum time. Até porque, pra mim, o que eu gostava não era do time em si, né? Era pra contrariar meu pai e também por conta de um jogador específico. Eu acho que por isso que eu não criei esse vínculo afetivo a ponto de até hoje falar assim, sou São Paulina. Então, pra mim, hoje, tanto faz. Faz sentido. Eu só não gosto do Corinthians. Tô brincando. Tô brincando. Não tô brincando, não. É verdade. Eu não mantém Corinthians o time, ainda... mas mantém a rebeldia. Sim, ainda o laço afetivo com relação ao Corinthians, assim, então... Eu gosto de ser do contra. Todos menos esse. Todos menos esse. Faz Mais ou sentido. menos. Aquilo. Tudo que você falou faz sentido. Inclusive não gostar do Corinthians. Mas aí eu não sei como é que, é pra quem se mantém fiel ao time e tudo mais. Eu acho que a ligação que a pessoa cria com esse time é algo muito mais forte do que o uniforme, tal jogador. Porque depois que o Kaká saiu, eu já, Kaká saiu. Tudo acabou. Acabou. O sonho acabou. Eu também, eu lembro que na infância, Gostava na escola... Gostava do Kaká. Mas eu lembro que, assim, na escola, perguntaram, qual time você torce? Aí, a primeira vez que me perguntaram, eu fiquei assim, qual time eu torço? Quem sou eu, né? Você tem que torcer pra um time. Tem que torcer pra alguém, pra você fazer parte ali socialmente. Aí cheguei no meu pai, que time você torce? Meu pai também não era muito ligado, mas, meu pai também falou a mesma coisa, torcia pro São Paulo. Falei, beleza, é esse que eu torço, então. Pra estar ligada ali de alguma forma. Então, pra deixar meu pai feliz, vou torcer pro São Paulo, mas... Você foi pra deixar seu pai feliz, né? Foi o contrário. Eu acho que é o certo, porque o pessoal torce pro mesmo time que os pais, então acho que eles têm que fazer. Né? Mas na época era só pra me incluir socialmente ali na escola. Se não fosse isso, até hoje eu não teria nada, assim. Eu não tive essa ideia. Mas, no geral, o que se vê são esses 2 casos, na verdade, né? Você torce por time por influência de alguém muito próximo de você, ou você torce contra. Eu não sei muito qual a lógica disso de torcer contra. Não tem lógica, não faz sentido mais. Você gosta de uma pessoa, mas, cara, eu vou provocar essa pessoa e vou chateado ser com o pai, contra. Vou torcer pro outro. Acho que meu pai deve ter brigado comigo um dia. Eu falei, não vou gostar do Corinthians. Mas a religião é um pouco assim também, vocês não acham? Eu vejo que tem muito assim, você escolhe a religião dos seus pais, ou você foi tanto, se frustrou, não gostou, que é putz, essa aí eu não vou. Vai pra um lado totalmente diferente, né? Exato. Verdade. Vou procurar uma outra coisa, porque, muito careta esse lugar que os meus pais iam. Ou eles também não tinham interesse, né? Os pais não tinham interesse, você não cria interesse. Sim, eu acho que a influência é uma coisa muito forte nesses 3 pontos. Tanto futebol, quanto religião, quanto política, porque... gente, eu sou do contra real, porque na minha casa, meu Deus, eu sou do contra. Pessoal da família da Lari, mande aí o seu coração. Deve ser muito amado. Não, na verdade, eu acho que, que nem no futebol, eu não tenho um time, mas também não torço pro Corinthians. Então, o único time que eu não vou torcer é pro Corinthians. Na política,
A minha família tem um partido que defende, e eu não sou... Mas aí o da política é engraçado, porque eu não gosto tanto do partido deles, mas o contra eles eu também não gosto. Eu tô tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou obrigada a gostar de A, mas não porque eu não gosto de A, que eu tenho que ser obrigada a gostar de B. Então, existe sim, pra mim, na minha cabeça, uma terceira opção, entendeu? Ou que se... Né? Que eu não sou obrigada a seguir exatamente o que eles querem ou o oposto disso. Se eu não tô seguindo o que eles falam, é o oposto disso. Então, é tentar fugir um pouco, né? Porque na minha família tem, sim, os dois polos da política, né? Não preciso citar nomes nem nada, mas existem os dois polos. E eu não me vejo, tipo, nenhum desses. Porque eu falo, mano, não faz sentido muita coisa aí. Coisas que vocês deveriam se juntar e fazer algo melhor pro povo, em questão politicamente falando. Vocês, não. Defende uma ideologia, porque ideologia A e ideologia B. E elas parece que se anulam, né? Parece que é imã ao contrário. Quando na verdade, não. Quando você está de fora, você consegue ver pontos positivos na A e pontos positivos na B. Então, ainda assim, na minha família, eu sou essa pessoa que se retira lá do fato, ó, vocês se matem aí, entendeu? Eu não sou conivente com nenhum dos pontos. E na religião, acho que... Na religião não tanto, né? Porque sou cristã, nasci em berço evangélico, me ajudou bastante nisso. Então, sim, me influenciou bastante. A parte dos meus pais irem para a igreja e tudo mais, isso fez com que eu criasse fé, principalmente, né? Acho que é muito importante essa influência positiva com relação à fé, mas eu conheço casos de pessoas que, por opressão de familiares, decidem abandonar a fé. Então, existem esses polos, né? E a influência, principalmente familiar, eu acho que é um ponto muito importante em quem você vai torcer, para que time você vai torcer, para qual político você vai escolher ou para que fé você vai professar. Você é resultado do meio que você vive, né? Você pode até se aprofundar mais nisso, né? Mas algo que você falou muito interessante, que eu saí dali e pude analisar A e B, mas que momento que você teve essa reflexão, assim, sabe? Tipo, não, peraí, não vou seguir o A porque eles estão mandando eu seguir, mas eu vou ter uma análise disso. Quando que você despertou para isso, assim? Nossa, eu acho que ainda na época da escola, mas foi porque... Foi engraçado, porque eu falei, nossa, eu não concordo com tal coisa, vou ver o outro. Mas também não concordava com o outro. Então, acho que foi isso, sabe? A questão... Na escola eu digo a idade, tá, gente? Não é professor, aliás, né? Fiz licenciatura e tudo mais. Não acho que os professores todos são ditadores, blá, blá, blá. Mas eu acho que é o tempo de você ficar curioso para descobrir, mas não necessariamente aquilo que você vai achar vai ser o certo. Então, você sai de um ponto porque você não concorda com aquilo. Você vai pro oposto daquilo, pensando na política, não necessariamente está certo também, só porque é o oposto, sabe? Tem coisas que podem estar erradas do mesmo jeito. Então, uma coisa que é muito engraçado, falar por mim, né? Eu achei muito engraçado quem tá de fora, assim, não vou dizer que centrão. Não, centrão também é problemático para mim. Difícil. Não gosto tanto de política, assim, na verdade, mas se você... quase isso, contra tudo e contra todos. Mas eu acho engraçado ver que os comportamentos são parecidos. Se você pega na política, por exemplo, o que um partido reclama do outro, ele faz igual. Do jeito que uma pessoa reclama do outro, ele faz igual. Do jeito que um partido aponta o outro, ele faz igual. Porque, assim, se eu defendo o partido A e o Jair defende o partido B, eu vou falar assim, não, mas ele é ladrão. Aí ele vai falar a mesma coisa de mim. Não, mas ela é ladrona. Tipo assim, você não fala o porquê que você é melhor. Você só aponta o erro. Sabe? Será que é por isso que as pessoas não discutem, assim, falam que não pode discutir? Porque você não vai chegar num nada? Acho que sim, porque se você pegar assim, você só vai apontar o erro do outro, você não vai falar a verdade. Eu acho que nisso também tem a ver com religião. No meio que a gente vive, principalmente no Brasil, né? Que existem várias religiões. Não adianta a gente só apontar o erro da outra religião, o erro, né? Mas, e não falar a verdade. Não adianta chegar e falar assim, nossa, você não pode fazer isso, isso e isso, porque você está errado. De acordo com a minha religião, você está errada. Tá, e aí? Né? Acaba aí. Acabou, não, mas e aí, sabe? Tipo, aí a gente vai ter uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Mas não, olha só, eu vou te apresentar coisas que são interessantes, coisas que você pode aprender novas, coisas que não necessariamente são o oposto, mas coisas que você pode te agregar. E não ficar apontando o erro.
mas sim coisas que sejam positivas, sabe? Acho que isso tanto... Acho que não no futebol, porque aí futebol é bem apego emocional mesmo, né? Ou tipo assim, você pode falar assim, O Jair, nossa... você já viu que ele não abre mão do Palmeiras por nada aí. Mas acho que... Gente, minha cadeira afundou e ela não volta ao lugar. Senão eu preciso de uma dieta aí. Não, mas eu acho que tanto na política quanto na religião, você consegue apontar pontos positivos, sim, de algo que você não necessariamente defende, sabe? Eu vejo, eu acho muito interessante. Eu vejo que, tipo, esses assuntos, eles são, assim, tem muito fermento neles, né? Mas o que a gente faz, ao invés de usar esse fermento para criar conexões, a gente faz o oposto. Cria divisão. Sim. Tipo, no futebol foi assim comigo. Porque eu sou palmeirense porque meu pai é palmeirense. Mas o meu pai é palmeirense porque ele viu os caras jogarem, achou sensacional e se tornou palmeirense, porque ele é de Minas. Tanto que ele meio que tem 2 clubes, assim, que o outro é o Cruzeiro. E pode isso. Pode Cara, isso, pode isso. assim, ele é palmeirense. Eu acho que ele se apega ao Cruzeiro por essa questão tradicional, cultural de Minas. Mas ele é palmeirense, o time para que ele torce é o Palmeiras, né? Mas, tipo, quando eu tinha 12 anos, morava em Minas, eu jogava bola no campo. E eu ia com o uniforme do Palmeiras. E essa época o Palmeiras estava rebaixado. Bullying. Então me zoavam muito. Só que eu continuava indo com o uniforme do Palmeiras. Eu nem acompanhava futebol. E eu lembro que eu ficava muito bravo porque os caras cruzeirenses eram muito metidos. Eles eram tipo, eu sou o melhor. E isso me dava um rancor, assim. Tipo, meu, eu vou vir com o uniforme do Palmeiras, não quero ser igual a esses manés. Esses caras são muito arrogantes. Sabe, e hoje o Palmeiras está muito em alta. Jogo Tanto virou. que, tipo, Investimento. hoje eu passei a acompanhar mais, gosto mais, é prazeroso pra mim, porque o meu time tá voando. Eu não sei se agora, se, sei lá, ele cair pra Série B, se eu vou continuar tendo tanto prazer com isso. Mas Tá aí um teste. Hoje eu falo, eu sou palmeirense e o meu time às vezes perde, é doloroso, é ruim ver jogadores que eu gosto fazendo coisas ruins, assim, Jogando o técnico escolhendo os piores caras pra entrar no jogo, sabe? Você sofre com o time. Eu sofro, mano, mas hoje tá bom, hoje é meio que fácil torcer. E o que eu percebo é que, tipo, eu não me enxergo como alguém arrogante, entende? Mas porque o meu time tá em alta e eu comemoro isso, eu sou aquele cruzeirense de quando o Palmeiras estava rebaixado, sabe? Porque a gente tem essa tendência de querer dividir um ao outro. Com religião é assim, política é assim, né? Quando é com você tá certo, mas quando é o outro é errado. É difícil colocar no lugar do outro, né? Você olha muito para atitudes que as pessoas tomam e não busca, tipo, entender qual é a razão daquilo, né? Qual é a razão daquelas atitudes, ou mesmo criar, assim, uma forma de não você enfraquecer suas convicções, mas você ter uma cabeça aberta, né? Para ouvir as convicções dos outros. Porque eu acho que é disso que você tem o potencial de mudar, ou melhorar, não mudar, mas melhorar, né? Talvez, sei lá, se você se abre mais, você pode fortalecer o que você acredita, né? Pode ser. Eu ouvi muito na faculdade que a gente, na verdade, a gente cria grupos e a gente quer ficar com as pessoas que mais parecem com a gente. Então parece que... Eu não estudei tanto sobre esse assunto, não sei o quanto disso é verdade, mas o que eu ouvi muito falar é que você se apega com as pessoas que elas vão tendo opiniões mais parecidas com a sua. Então parece que é um mecanismo natural de defesa nosso não querer se associar com áreas que vão dividir muita gente, que vão ensinar, tipo, coisas diferentes do que eu já adquiri, principalmente no passado, que tem alguma coisa afetiva junto. Então, sei lá, por exemplo, você acha, honestamente, que você mudaria de time? Não. Quer dizer, eu acho que se não. A gente discutisse Tem que estar aqui aberto e a mostrasse novas assim, ideias. historicamente, talvez time X... Cara, um exemplo legal disso, vai. Assim, é Vai. meio parcial. Mas, por exemplo, eu assumo. Pra mim, o Flamengo joga um futebol melhor que o Palmeiras. Hoje, em muitos quesitos, é um time melhor. Só que, assim, eu sou parcial pra falar esse tipo de coisa, porque eu vejo o Flamengo como o maior rival do Palmeiras, nem o Corinthians, hoje.
Mas, por exemplo, os jogadores estrelas deles, tipo, Gabigol, o cara mais estrela lá. Pô, você tem vídeos no YouTube do Gabigol dando um tapa no cara, sem bola, sem nada, dele chutando o outro, sabe? E Então no eu Palmeiras penso, só tem os íntegros. tem uns ramelão lá, mano. Tipo, Felipe Melo jogava lá mano. recentemente. Assim, o Felipe Melo, cara, eu detestava ele no Palmeiras, não só por causa das coisas ruins que ele fazia, mas ele, sei lá, queria levantar a taça, sendo que ele nem era o capitão, sabe? Coisas assim. Mas eu assumo, o Flamengo é melhor, joga um futebol melhor, tem jogadores melhores. Mas eu não viraria flamenguista, pô. Mas ainda assim, eu reconheço isso, eu não falo meu time é melhor. Tanto que quando ganhou a Libertadores do Flamengo, ganhou com um gol do pior jogador do elenco na época, que era o Daverson lá. Mas ano passado o Palmeiras estava voando. Esse ano também tá, mas Tá não bom. tanto quanto talvez. É que futebol nunca é puramente técnica, né? Você sempre tem um fatorzinho que muda tudo ali, e esse que é o legal, esse que é o emocionante. Tem muito essa liga emocional, né? Como a gente falou. Porque até sou estranha. Eu vou sempre mudar pro time que tá melhor. Não faz sentido, né? Meio estranho, meu. Qual que é a sua, né? Você não tem um posicionamento? Nada fiel. Não, eu acho que a área do futebol, acho que é isso. É tradição, né? O que você se apega emocionalmente. Fidelidade. Tem gente que é mais fiel ao time de futebol do que coisas como casamento. Pois Imagina, que loucura é isso, que loucura. E também a nossa cultura, né? Brasil, futebol, né? Mas interessante que na política, eu acho que aí já é algo que a gente tem que repensar e poxa, vamos mudar, né? Já que a gente está em tempos de eleição, muita gente mudou o posicionamento, muitos não também, né? Mas muita gente... Como você pode analisar o futebol? Você analisar a política, ver como é que tá. E para isso que serve, né, a política? Você analisar propostas e ver, isso aqui tá melhor que o outro, então, tudo bem, vamos mudar. Mas acho que isso custa muito também, humildade e uma mente aberta para, tipo, nossa, realmente abrir mão, assim, de muitas ideologias, princípios, sei lá, né? Sim. Eu acho que é importante... Eu falei bem, ela discordava, amiga. Ela ficou assim. Mas é muito legal isso, porque... Assim, no futebol, eu acho que faz sentido você criar esse vínculo emocional que perdura por muito tempo ou para sempre. Agora, na política, eu acho que talvez nem tanto, né? Porque, por exemplo, a minha família, em sua maioria, eles pendem mais para um lado. Só que quando eu ouço o porquê, hoje em dia eu nem sei, para ser sincero. Isso era mais antigamente. Quando eu ouvia o porquê, fazia sentido para mim. Por exemplo, eu morava na zona rural, não tinha luz. Quando ele assumiu o poder, a luz chegou lá. Isso mudou a comunidade. Né? A gente se sentiu atendido. Coisas assim, que fazem sentido. Tipo, eu votaria em alguém por esse motivo. Né? Mas aí, você precisa ver mais profundamente os pesos que você escolhe, né? Porque, ok, isso faz sentido. Mas você vai ver, talvez... Aquele mesmo político, aquele mesmo grupo fez uma coisa que foi muito mais prejudicial para o país. E às vezes você não sabe. Ou mesmo, hoje em dia existem muitas fake news. Né? E você vê pessoas com responsabilidade pública mentindo descaradamente. Muito. Então é importante a gente ter esse esforço para ir atrás da informação também. Então, uma coisa que eu penso muito assim... Então, acho que especialmente quando eu estava na universidade, eu via muito mais isso. Então, universidade, acho que ao longo da história é um lugar assim, que chama esse tema de política. Né? A gente vê movimentos que começam lá ou que explodem lá. A gente vê muita gente se posicionando dentro das universidades. E uma das coisas que eu estava pensando é sobre isso, da informação e conhecimento. Então, eu acredito... que a política, por exemplo, essa é uma coisa que tem diferente do futebol. Então, o que eu vejo de parecido é que no futebol você vai para um apego emocional e você fica fiel ali pelo seu apego emocional e não existe um problema nisso. Por quê? O futebol, eu acredito que ele pode, assim,
envolver muito a questão, por exemplo, de dinheiro, de lucro, isso pode se reverter para um país, para uma cidade, enfim, uma parte econômica. Agora, a política, eu acredito que ela tem o potencial de mudar o mundo. Eu não quero dizer que ela vai mudar, na verdade, eu nem acredito que ela vá mudar o mundo, mas eu acredito que ela tem o potencial, são duas coisas diferentes. Sim. Eu acredito que a política tem o potencial de mudar o mundo, mudar um país, mudar uma cidade, enfim, então por isso que eu acho que é muito mais sério ter uma questão de conhecimento. Só que algo que eu vi muito é pessoas se posicionando sem ter um conhecimento aprofundado, tanto de política num âmbito geral, mas também de conhecimento. Então, tipo, eu vou votar no Jair esse ano. Vou votar no Jair para deputado. Tá, querido. Um bom exemplo. O que faz um deputado? Uhum. Quantos anos o deputado fica no poder? Ele pode ser reeleito, ele não pode ser reeleito, entende? Tá, Jair, qual que é a vida do Jair? Talvez essa parte que as pessoas talvez tenham um pouco mais de conhecimento, porque talvez Jair seja uma figura pública famosa e já expôs a forma que ele pensa. Acho que, por exemplo, quando a gente vai mais para vereador, você às vezes conhece o vereador, né? O vereador é o cara do seu bairro ali, é o cara que vendia a tubaína para você, e você já tem... Mas assim, e o partido? Entende? Porque uma coisa é eu saber do partido, o que falam na internet sobre esse partido, o que falam na TV, no rádio, mas e a cartilha desse partido? Será que os eleitores, a gente está perto da eleição, será que os eleitores eles conhecem de todos os partidos? Porque assim, se eu vou escolher entre todos os partidos, e eu estou falando que eu sou uma pessoa que conhece política, que sabe, que quero votar de uma maneira justa, que quero votar no melhor, mas eu conheço a forma de pensar de cada partido? E mais, vamos ser honestos, será que seria possível eu conhecer a intenção de cada político? Porque são muitas pessoas se candidatando. São muitas. Como que eu vou saber o projeto de cada um? Acho que assim, presidência tem menos, governador tem menos, mas aí quando chega aí, deputado, entende? Tanto Senador. Estadual, federal, senador, vereador, tem muita gente concorrendo. Então, como que faz nesse caso? Porque eu acho que é importante, eu entendo que é importante ter o conhecimento, e eu vou muito para esse lado, que muitas pessoas discutem assim fervorosamente, defendem fervorosamente, mas desconsideram todos esses fatores que eu falei. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente não pode ser extremista, não tem como conhecer todos os candidatos. Não tem como. E aí o que vocês pensam? Como que eu equilibro isso? Eu chego ao conhecimento, mas também entendo que é impossível ter o conhecimento de o todo. E o quanto isso prejudica, talvez, já que não é possível ter conhecimento do todo. Eu tenho um posicionamento, talvez, assim, não tão legal quanto a isso. Porque eu definitivamente concordo com você quando você fala que a política tem o potencial para mudar o mundo. Isso é algo a ser levado a sério. Porque uma vez que, más pessoas estão lá, vão ter esse potencial maligno. Que muitas vezes é mais fácil de ser concretizado do que o potencial benigno. Então, acho que é preciso levar a sério nesse sentido. De o que eu vou fazer aqui, exercendo a minha cidadania nesse sentido, pode ser importante para que algo mal não aconteça. É dessa forma que eu me posiciono, assim, sabe? Ok, não vou ficar indiferente, porque ainda em cima do muro é uma posição, né? Mas também não vou procurar um messias político aqui, sabe? Nossa, aquele Mas tem muito isso, na verdade, né? Você usou essas palavras, por exemplo, bem e mal. Mas tem muito de, ter o candidato que ele é demonizado. Tem, essa figura vai destruir o país. Mas eu acho que é que nem aquilo que eu falei. Sempre o oposto vai demonizar o outro. Isso. Entende? Então, se eu quero denegrir a imagem do meu oponente, eu vou demonizar ele. E é isso que ele quer fazer também comigo. Porque ele quer ganhar de mim e eu quero ganhar dele. Então, entra nessa briga de egos, basicamente. Porque se vocês pararem para pensar, é sempre assim nas eleições.
uma coisa que me deixa muito brava. Falo, cara, quer saber o que você vai fazer de bom? Não, começa as eleições, eles têm o primeiro debate, todo mundo fala as propostas. Só que ainda assim, nesse primeiro debate, vai apontar o erro do outro. O Jair não. E conforme vai passando, se você prestar atenção nas propagandas políticas, é só falando mal do outro. Por que você não deve votar no outro? Mas não, por que você deve votar em mim? Sabe? O que você me falou sobre... O que você me falou não, né? Falou pra gente sobre... conhecer, né, as cartilhas e tudo mais, eu consegui fazer um link com relação às igrejas, principalmente religiões, né? Mas entrando dentro do âmbito evangélico cristão, né, que vem do cristianismo, vamos pegar católico, evangélicos no geral, assim, outros segmentos dentro disso. Se você pega na política, você não tem como ter uma verdade absoluta, você vai por sua ideologia. Então, o que eu acho problemático também. Porque, para mim, se existem ideologias opostas, é aquilo que eu falei. Você não consegue ver o que tem de bom na outra, porque você assume aquela ideologia e você vai seguir aquilo. E por mais que, às vezes, você consiga ver o erro dentro da sua ideologia, você parece que não consegue enxergar o bom que tem no outro, né? Então, você não tem um parâmetro. Eu acredito que deveriam... Mas isso, assim, idealizando numa utopia, né? Chegar a um partido e falar, não, a gente vai governar para o bem da população, independente de ideologia. É o que você quer, não quer? Vai fazer bem para você? Então eu vou fazer. Mas bem você isso. não acha que esse também é... Nossa, gente, eu tô muito incomodado com isso. Mas você não acha que... Eu acho que eu tô entendendo, mas... É bem utópico. Assim, ó, a gente fala assim, vamos governar pro bem do povo e tudo mais. Mas assim, o povo ele não é muito diverso. Então, Exatamente. porque a gente vai fazer de qual forma? Então, eu vou ter ações no meu governo que vão de acordo com a maioria numérica, porque aí pode ser, tá, uma maioria numérica, mas é porque assim, por exemplo, o Jair falou, pra mim o bom foi quando trouxe energia elétrica, luz pra minha cidade. Mas se parar para pensar, uma necessidade pontual dele, daquelas pessoas que estavam ali. Entende? Então, por exemplo, a gente vai ver por classe econômica. A necessidade da classe média é diferente da necessidade da classe alta, que entende? Entendo. Não, mas então, é por isso que eu falo que é bem utópico. Porque na minha, no meu mundo ideal, seria basicamente equidade. Né? Então, eu tenho que fazer algo que seja bom para a região que é mais carente, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer algo que seja bom para os empresários, por exemplo, que tem que gerar emprego, porque, por exemplo, se eu mando uma empresa para uma área que é carente, eu posso conseguir fazer com que eles tenham trabalho lá, entende? Então, mas isso aí, eu sei que é ideal, eu sei que é utópico, mas o que me indigna é pensar que as pessoas tomam um partido, tomam um lado, e não conseguem ver algo bom no do outro. Porque mesmo se eu, eu sou do partido X. E aí, o Jair é do Y. E ele fez algo legal. Aconteceu isso na minha cidade. Posso falar assim. Por que aconteceu? Eu já tô usando sua cidade lá. Não. É porque, assim, tinha um programa de um prefeito específico. Nem lembro o nome do prefeito, mas amém. Tinha um programa de curso de inglês de um prefeito. E aquilo atendia a galera da cidade, independente se ela era muito carente ou não. Então, atendia todo mundo. A todos. O prefeito saiu, o outro não continuou. Mas, por que você não continuou? Só porque ele não é do seu partido? Só porque ele não é disso aqui? Mas era bom pra população. O que me indigna é essa parte do nossa, se não fui eu que fiz, eu não vou deixar. Sabe? Ele não consegue reconhecer o bem que o outro fez antes dele. Pode ser que, ele fez algo bom e chegou um determinado momento na política que ele não estava mais servindo, não está sendo útil para o bem da população. Então vem um outro, mas ele não precisa apagar tudo que o outro fez de bom, mas ele pode continuar e fazer diferente para fazer melhor. O que me irrita é isso. Do nossa, o cara fez um negócio legal, estava atendendo a população de uma forma bem legal, e aí o outro chegou e tirou. Tem muito isso, né? Eu acho que eles fazem justamente ego, isso, né? Porque muito ego. E o que importa é que eu seja protagonista. Então, é o bem que eu faço. Se eu continuar o bem que o outro fez, não vai ter uma visibilidade. Mas o que importa é o que eu vou implantar. Mesmo que seja até igual, mas com outro nome, fica mais legal. Copia, mas não faz igual? Não. Mas aí eu pensando, voltando lá para o que eu tinha falado das igrejas, né, por exemplo, acho que ainda no meio cristianismo, falando do cristianismo, nas igrejas, isso é o contrário.
Porque se na política você não tem uma cartilha master lá para todo mundo seguir aquilo e aí se dividir, quando se trata de religião voltada para o cristianismo, a gente tem a Bíblia. Então, ainda assim que você não consiga conhecer todos os candidatos ou todas as igrejas, você consegue conhecer a base. Então, você conhecendo a base, você conhecendo a verdade que está na Bíblia, você vai falar assim, olha só, aquela igreja ali está meio estranha. Ou isso aqui não está não tá seguindo. Você tem um parâmetro para seguir. Então, eu acho que, principalmente quando se trata de religião, quando pega a Bíblia, a gente tem sim por que discutir, sabe? Então, não, mas espera aí. Se a gente fala que está seguindo a mesma coisa, por que você faz uma coisa e fulano faz outra e ciclano faz outra? Sabe? Porque que se tá na Bíblia lá, tá na Bíblia, tá escrito. Não é a gente que escreveu. Não é como se, hoje eu vou escrevo e eu acho que é isso. Não é isso, sabe? A Bíblia tem autoridade. E a gente reconhece isso, né? Se você tá no meio cristão, você tem que, imagino, né, que a gente reconhece a Bíblia como autoridade. E aí, nisso, é como se você pensasse, né, tipo, se na política tem vários partidos, vários vereadores, nas igrejas hoje tem várias denominações, mas espera aí, quando se trata de religião, a gente tem um parâmetro para falar, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, tomando que a Bíblia em si é pro bem da gente, né, pro bem das pessoas e para se tornar cristão e tudo mais, para seguir aquilo. Então, eu acho que política, sim, a gente se discute e religião também. Só o futebol, não. Futebol, pra mim, é apego emocional. Não sei opinar. Não torço. Mas na política também, o parâmetro, o quê? Constituição. Quem aqui já leu a Constituição, gente? Não, mas ainda assim, tipo... É um parâmetro também, né? Mas ainda assim, Mas eu penso que o problema político é as ideologias. Sim. Né? A partir do momento que você toma aquilo como verdade pra si, porque a ideologia não tá na Constituição. Sim. Sabe? Essa é a questão. A ideologia não tá na Constituição. E aí, mas aí se você for parar pra pensar, vamos seguir a Constituição, então tá bom. Por que eles têm tanta divergência? Sabe? E querem aplicar a Constituição da forma que interessa a eles. Dá pra dar uma torcida. É o que faz com a... Entendeu? E a Sim, mesma algumas coisa, igrejas mesma coisa acontecem também nessa questão religiosa. Né? Eu acho que tem tudo a ver isso. Porque, tipo, o que o Gabriel falou sobre esse cenário utópico no sentido político. Como que eu vou atender pessoas com necessidades diferentes? Eu acho que essas necessidades diferentes talvez não sejam exatamente necessidades, né? Porque, assim, eu não sou rico, né? Então, para mim é fácil pensar qual que é a necessidade de um rico, sabe? Tipo, alguém que tem dinheiro para comer, para ter lazer e, sabe? Tipo, qual que é a necessidade que essa pessoa tem? Mas eu acho que o que existe são bússolas individuais, cada uma apontando para um lado, né? E nesse sentido, eu acho que vai além da religião. Porque eu vejo muitas pessoas, conversam com pessoas na rua, que são tipo espíritas, umbandistas, agnósticos, até pessoas ateias, que acreditam que sim, Jesus existiu. Só que é meio louco isso, porque, se Jesus existiu, tem 3 opções. É o trilema. Eu não lembro, tipo, um pastor aí dos anos não sei quais implantou isso, mas quem popularizou foi o C.S. Lewis, esse trilema sobre Jesus, que diz que ou ele era louco, ou mentiroso, ou realmente o Filho de Deus, que não tem outra opção. E realmente, se você para pensar, não tem. Porque ele dizia, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Ele morreu na cruz, né? Então, ou ele era louco por achar que era o Filho de Deus, por fazer isso tudo, e não ser, mas não saber disso, achar que era e não era, então isso configura loucura, né? Ou ele era mentiroso, falava que era, sabia que não era, e fez tudo aquilo mentindo, ou ele realmente era o Filho de Deus, e fez tudo aquilo porque era o Filho de Deus. Eu acho que isso está além de religião, porque as pessoas acreditam, acho que principalmente no Brasil, muitas pessoas acreditam que Jesus existiu, né? E sim, o parâmetro que a gente tem é a Bíblia, mas ela fala, assim, de direções que vão além de convenções religiosas, né? Que eu acredito que poderiam fundamentar também um alinhamento moral para essas outras áreas, para política, né? Futebol? Não.
Futebol. Futebol a gente já discutiu que é indiscutível. Chegamos à Mas conclusão de que não algo discutimos. para situar o pessoal que está assistindo e chegando agora é que esse bate-papo, o AmiCast, esse podcast, na verdade, ele é um podcast cristão. Então, o Sim. tema que a gente traz são temas do dia a dia, mas sempre com a perspectiva da Bíblia. Então, também se você está curtindo, já deixa seu like, deixa seu joinha, segue em todas as nossas redes sociais, faz o Pix pra gente arranjar uma cadeira que não fica rebaixando. Por favor, gente. Mas algo que a gente comentou aqui é o seguinte, então, como eu disse, um podcast cristão. Mas se tem essa base, que é a Bíblia, como que existem tantas denominações? Então, passa de 1000 denominações. Então, deveria ser assim, não deveria ser assim. É uma divisão, na verdade, pode causar guerra. Uhum. E a gente não está falando nem assim de religiões diferentes. Porque aí sim, aí vai entrar naquilo que é verdade para você, não é verdade para mim. Então, você está falando que o seu é verdade, mas eu acredito que o meu é verdade. E não é essa discussão, a gente está falando do quê? De um mesmo grupo que supostamente acredita numa mesma configuração de Deus, numa mesma mensagem, mas assim, é tão plural isso. Eu acredito, o ser humano é plural. Ele é diferente, ele tem opiniões diferentes, mas o quanto isso faz sentido, o quanto isso não faz sentido. São os partidos, né? São os partidos Da Constituição aí. do cristianismo. Política tá em tudo. Exato, como eu falei, né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Já fugiu. Eu só lembrei dos partidos, assim. Porque existem tantas denominações, né? Facções. Ai, gente, eu acho que entra sei lá, o ser humano, você vê como tudo vai para um modelo assim. Eu tenho interesse, então eu vou criar essa linha de ideologia, essa linha de raciocínio, essa linha teológica, porque eu vi dessa forma e vou seguir assim, vou chamar os meus eleitos, meus né, Eleitores. E isso, acho que eu acho bem parecido, na verdade. Total. E aí os eleitores vão por aquela linha porque foram ganhados pelo discurso ou sei lá, porque tem uma afinidade com a pessoa. O que eu ia Pode falar, ser, que vocês estavam falando, que a gente, acho que Brasil, principalmente, tem esse sentido de votar numa pessoa, não exatamente no partido. Às vezes a pessoa nem sabe qual é Não precisa nem ter partido pra ganhar. O Né? mundo precisa de não heróis. precisa nem de partido. Mas porque aquela pessoa, aquela figura, a pessoa vai e vota naquela figura. E também pode ser assim, de forma religiosa também, você seguir aquela figura. Ou porque promete coisas assim, discurso irreais, que nem biblicamente está ali, mas porque as pessoas, infelizmente, vão seguindo aquilo que é prometido. Né? Eu acho que é isso. Eu concordo totalmente. Porque é muito aquela concorda, coisa né? do... Por isso que eu tô do lado do Jair. Ele só Concorda. Porque é aquela coisa do votei por causa da luz. Tipo, eles não são muito politizados, sabe? A maioria das pessoas da minha família é assim, pessoas simples. Eu amo eles também por causa disso. Essa simplicidade é algo que eu valorizo muito. Mas é esse o ponto. Eu votei e eu me apeguei porque fizeram isso. Algo pontual, né? Eu vejo que nas religiões é muito assim. Foi assim comigo, né? Tipo, por exemplo, a minha família é católica em sua maioria, exorbitante, assim. E eu fui na católica por muito tempo e nunca me identifiquei lá. Assim, algo pessoal. Não vou falar que, foi aquele padre e tal. Mas nunca me identifiquei. Aí quando eu fui para uma outra igreja evangélica, aí eu me identifiquei. Só que, ok, passou um tempo depois eu já me incomodava com algumas coisas, sabe? Por estar lá, por frequentar, passei a me incomodar, assim. E foi quando me convidaram para estudar a Bíblia que eu pude entender que não é isso que fundamenta mesmo uma decisão consciente, você se identificar. Porque isso é frágil. Eu conheço pessoas que eram fervorosas e hoje nem acreditam mais em Deus. Entende? Então a gente sempre vai mudar se a gente ficar nessas pequenas coisas, porque o ser humano é confuso, ele
o coração é enganoso. Eu Né? acho que Vai esse falhar. apego nas pessoas pode frustrar muito. Total. Pode frustrar muito. Porque, assim, esses dias eu tava vendo num podcast mesmo. Então, ele é bem famoso nesse meio. Eu acho que talvez vocês conhecem, Rodrigo Silva, né? Já ouviram falar? Que ele faz muito apologética da Bíblia, Ah, sim, coisas sim. assim. É um cara muito, Adventista? muito inteligente. Oi? Adventista? Eu não sei. Mas eu sei que ele estuda bastante. E é algo que ele tava falando assim. E obviamente, eu acho que talvez ele tava falando um pouco no sentido diferente. Ele falou assim: existe crente picareta. Ele usou esse termo. Só que ele falou assim: não, eu garanto pra você que não é a maioria. Mas algo assim que eu vejo, e assim, vamos torcer para que não seja a maioria, né? Mas é um relato, assim, que eu vivi um pouco na minha vida. Não foi tão intenso, mas eu vivi. Já ouvi muitas pessoas falando que você conhece ou uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro daquela igreja. E você vê que eles têm um estilo de vida ali dentro, no dia que tem a missa, no dia que tem o culto, mas fora dali é uma outra pessoa. Ou uma pessoa que ela tem aquela casca assim de eu tenho a minha vida, eu sou alguém piedoso, mas joga um fardo nas outras pessoas, sabe? Tipo, mas o fulano Bem não. legalista, né? Exato, o fulano não. Mas assim, muitas pessoas, tipo, você pergunta, e aí, você acredita em alguma coisa? Você vai em tal lugar? Aí, cara, eu não vou. Sabe por quê? Porque as pessoas apontam muito o dedo. E você sabe que ela nem tá fazendo aquilo que ela tá falando que você não deve fazer. Então, eu acho que é um perigo isso, né? Da gente ir por uma pessoa específica. Então, tipo, tanto uma figura mesmo, o pastor tal, o padre tal, mas tipo, o meu amigo mesmo, entende? Meu Sim, amigo, sim. eu vou por causa dele, isso pode frustrar muito. Você me fez lembrar de algumas coisas, assim. Até no futebol eu pensei, futebol tudo bem se apegar emocionalmente. Mas eu parei pra pensar agora, acho que não, porque não sei se vocês lembram. Qual foi a Copa? 2016? 2000, sei lá. O 7-1. Que. Acho que foi. Isso Mas foi eu lembro emocional. que. Bem emocional. Que o Neymar, ele se lesionou e não pôde jogar os últimos 2014. jogos, 2014, né? E isso causou, gente, um negócio emocional no time mesmo, que fez eles perderem, que fez qual é a palavra? A capacidade Apagão, como disse Esqueci, o gente, não sei Filipão. falar sobre futebol, caraca. Mas que fez a disposição deles nos jogos caírem muito. Eles Total. perderam a confiança. Eles tinham um time excelente, mas a confiança deles, tipo, foi pro ralo. E deu no que deu aquela Copa. Então, por quê? Porque uma figura que emocionalmente, não só o público, mas o próprio time, tinha uma grande expectativa, não Espírito de tava equipe, ali. né? Então, o time perdeu totalmente a capacidade, assim. Então, olha como que você se apegar emocionalmente defrauda até a equipe, assim, né? Caramba, Mas eu nunca eu- tinha ouvido uma explicação tão boa pro 7-1. Porque, não, vamos ser honestos. É verdade. Talvez a Alemanha era melhor que o Brasil, mas 7 gols. Não, foi Não uma é algo, pelada. coisa- não é algo só Já aconteceu técnico isso na aí, história? existe Não sei, algo mas- mais. Com certeza os jogadores eles tinham algo que desestabilizou eles, e tanto que uma das coisas que falaram é que a Alemanha, um dos pontos fortes não era só o futebol jogado, mas era a estabilidade emocional A daquele time. frieza. Muito estável. Sim, eu acho que pensando um pouco no que a Damaris falou, voltando mais também para a igreja em si, na instituição, do que você falou, ter figuras que te fazem ir para aquele lugar. Eu acho que a principal figura, uma das soluções, também não sou só do contra, mas acho que uma das soluções, quando se trata principalmente do cristianismo, ou de pessoas que têm Jesus como uma figura exemplar, mas que não necessariamente se denominam cristãos. É você ter Jesus como a sua figura exemplar. Então, eu acho que muito mais do que qualquer político, muito mais do que qualquer jogador, Jesus, sim, ele teve a capacidade para ser a figura exemplar, independente da situação. Então, pensando um pouco na parte do espírito de equipe, que aquilo destabilizou a equipe, isso pode acontecer nas igrejas quando uma figura central, não precisa nem ser o pastor, mas alguém mais próximo, e cai, sei lá, faz alguma coisa que isso pode
desestabilizar as pessoas ao redor dele, mas se você, por exemplo, se num jogo você tem noção de que você não tá jogando porque o Neymar tá jogando, mas você tá jogando porque você quer trazer a taça pro seu país, Boa. essa é a sua motivação. E isso, ok, ele saiu, a gente tem que ganhar por ele, sabe? Coisa desse tipo. Eu sei a minha motivação. Eu tô aqui para ganhar a Copa pro meu país. Né? E isso, quando se trata do meio religioso, eu estou aqui para agradar a Deus. Então, independente das pessoas ao meu redor, da minha equipe, pode ser que aquela equipe não seja tão boa, sabe? Pode ser que no time que eu estou hoje, eles não jogam o melhor futebol, sabe? Ou eles não estão seguindo de fato a Bíblia, por exemplo. Mas você tem que pensar que a sua motivação principal tem que ser o quê? Se você tá num time de futebol, eu acho engraçado esses caras que ficam trocando de time, né? Porque parece que eles não têm um time, né? Porque qual o motivo? Mas é o mercado. Não, então, porque a motivação deles não é o time em si. Eu não tô no Palmeiras porque eu amo o Palmeiras e nunca vou deixar o Palmeiras. Tô no Palmeiras hoje porque Fala assim essa... que o Jair vai ficar feliz. Não, a gente tá fazendo muito Palmeiras hoje, né? Mais ou menos. Mas é tipo assim, a motivação do jogador de futebol é ganhar dinheiro porque aquele é o trabalho dele. Entende? Então, se tiver uma proposta maior, ele vai. O Neymar da vida tava no Barcelona e foi pro Juventus. Ele tá no Juventus aí. Agora tá no Paris Saint-Germain, não é? Cara, muito criticado isso, mas, cara, é a sua família, é a sua vida. Não, mas é a motivação sua profissão. dele. A motivação dele é diferente do torcedor do time. Porque o torcedor tá torcendo pro time porque é o time. Ele tá no time porque é o trabalho dele. A questão, quando se trata de fé, qual é a sua motivação? Por que você tá onde você tá e faz o que você faz e acredita no que acredita? Não tem que ser pelo pastor, pelo padre, pelo líder religioso que seja, mas sim, ok, se eu sou no cristianismo, se você é cristão, sua maior figura de referência é Jesus. Ponto, acabou. Sim. Sabe? E pra que você tá ali? Pra agradar a Deus. Entende? Você não nasceu grudado, né? Você... Até porque algumas pessoas podem estar erradas. Fora que todo mundo é humano, né? Ninguém é perfeito. Então, é como se você assumisse aquilo. Não, essa pessoa aqui, esse líder, não pode falhar. Então, se ele pecar, meu Deus, vai acabar o mundo porque ele pecou. Mas ele é humano tanto quanto você, né? Mas se você assumir Jesus como essa figura importante, você vai saber a sua motivação, você vai saber que se você tá ali, que nem no torcedor. Você não tá torcendo para um cara que tá rodando lá. Porque ele pode... No time de futebol, várias pessoas rodam. Mas você torce pro time, né? Não é pra pessoa que tá lá. Diferente de mim, por isso que eu continuei, né? Mas se você é cristão, você não tá lá por pessoas. Você tá por Cristo, né? Você é do time de Jesus. Então, é isso que acho que dá pra linkar esses 3 pontos, né? Pensar que com relação ao cristão, ele tem sim uma cartilha pra seguir, ele tem um parâmetro pra seguir, que na política a gente não encontra tanto hoje, e você tem é sim... acessível pra gente conhecer, muito Sim. diferente da política, que é tanta coisa que... Exatamente, acho que, o Brasil, eu acredito que, mais de 50% das casas tem uma Bíblia. Mesmo que não seja Muito lida, mas mais. tem lá a Muito Bíblia, mais. aberta, Na internet, que seja. online. No celular, qualquer coisa. Então, a gente tem condições, sim, de conhecer. A gente tem condições, sim, de ter um parâmetro pra falar, não, olha só, eu sou cristão. Se for pra ser time, eu sou cristão, eu sou do time de Jesus. Então, você tem, sim, um parâmetro, 100% de Jesus. Você tem, sim... Não. Você tem sim uma cartilha pra seguir e você tem sim uma referência, sabe? Então tem coisas pra linkar, assim. Mas aí que vai, né? Juntando todos os pontos. Se no futebol é mais apego emocional, porque você torce pra aquele time, não vai trocar mesmo que esteja passando por dificuldades. No cristianismo, se você é cristão, independente se está passando por dificuldade ou não, você vai permanecer cristão. Só que a diferença é que você tem sim um parâmetro pra seguir. Que, né? inclusive, no parâmetro você vai ter dificuldade, sim. Isso, mas se você volta a isso, o emocional só não conta. Não é suficiente você só gostar. Não é suficiente você só gostar e falar, não, porque eu tenho apego emocional a Jesus. E até porque você precisa não é seguir, algo só daqui, né, meu? É algo que custa a sua vida eterna. Então, a gente tá falando de um time que hoje tá no B, tudo bem, depois vai pro A e pode recuperar. Não, assim, no final da sua vida, o que vai custar você ter vivido numa religião que você só seguiu um líder
emocionalmente, mesmo que ele tenha, assim, não se arrependeu de várias coisas erradas, né? Então, é legal, você está seguindo por Jesus, é o seu parâmetro, né, como você falou, mas mesmo assim, você tem que avaliar suas lideranças. Sim. E ver que, tipo, Sim. esse cara tá realmente tendo também Jesus como parâmetro. Sim. Porque eu sigo Jesus como parâmetro, mas se eu sigo uma liderança, essa liderança tem que ser Jesus A influência, como né? um parâmetro, É. né? Porque você conhece os frutos. Então, e realmente, o emocional não vai ser o válido, porque eu posso amar muito, gostar muito daquela pessoa, mas infelizmente ela não tá seguindo Jesus, ela tá desagradando a Deus e não tá fazendo o correto. Né? Sim. Eu tenho uma teoria. Oh! Teoria. Nossa! Assim, é algo bem simples. Cara, Eu penso, tipo, contextualizando, assim. Eu tô lendo Efésios e é muito legal, porque eu tô conhecendo mais, assim, de Paulo através de pesquisas, assim, que acompanham a leitura da Bíblia, do contexto histórico e tal. E, tipo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E foi por um período de 2 anos, ele escreveu outras cartas também. E para mim já começa aí. A minha teoria é o quê? Hoje, o que a gente chama de cristianismo não tem nada a ver com como era na época de Paulo, como foi para Jesus, né? Isso é Chocante, forte, hein? polêmico, Corações. mas Mais polêmico que discutir futebol, política e religião em um podcast só. Mas, enfim, deixa eu falar melhor. Não é que não tem nada a ver, mas perdeu a essência. Porque tem muitas coisas que sim, são alinhadas ali. Mas eu acho que perdeu a essência. Mas você tá falando isso generalizando. Ah, tá. Assim, tipo, porque se você fala pra alguém que nunca conheceu uma igreja cristã, cristianismo, ela vai ter uma ideia na cabeça dela. De uma igreja, talvez, que ela foi. É, Que não necessariamente representa isso que você está falando, Exatamente. o cristianismo na origem, né? eu acho que hoje em dia não se encontra pessoas que não conhecem que vão ter essa ideia, uma ideia parecida com o cristianismo na origem. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, Jesus, ele foi alguém polêmico. Ele desagradou pessoas importantes, né? E quando ele foi crucificado, ainda os seguidores dele abandonaram ele, né? Então, nossa, esse é a nossa referência. Um cara que foi abandonado quando morreu, né? Um cara que a população gritou, crucifica. E hoje é bonito falar Jesus é amor, né? Mas a gente não pensa se a gente não gritaria crucifica ali. Se como Pedro a gente não sairia fora. Falasse, eu não conheço ele, né? E o que eu vejo hoje é uma glamorização da liderança cristã. Não só da liderança, mas também do holofote cristão, assim. Tanto em música, tipo, não todo mundo, obviamente, não são todos, definitivamente. Mas você vê lá, tipo, essa glamorização de artistas evangélicos, católicos, enfim, que se dizem Eu cristãos, acho que perdeu o foco. que pegam um gancho bíblico. Mas, por exemplo, Paulo foi o principal líder na origem do cristianismo, depois de Jesus, né? E ele falava coisas tipo, eu sou o menor de todos os santos, eu sou o pior dos piores, sabe? Eu sou o pior dos pecadores. E ele sempre enfatizava isso. Eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. E essa é uma das essências que se perdeu, né? Porque o cristão não tinha glamour. Exato. Nossa, eu acho que, lembrei de uma coisa que você falou. Porque se você pegar nas músicas hoje em dia, principalmente no meio gospel, eu acho muito engraçado. E aí eu acho que sim, que entra o ponto, sim, religião a gente se discute. Porque ao mesmo tempo que você tem uma canção, uma música que fala que ele cresça e eu diminua, tem uma outra canção, música pra mim, né? Amém. Que fala que você é forte porque eu consegui passar. Sabe? Tipo, só quem... Os inimigos vão te ver ali, entendeu? Entendeu? A mensagem que passa é que eu sou boa. Não, parece que não tem Deus. Na música você não consegue falar, olha só, Deus foi tão bom comigo que me deu isso mesmo sem eu merecer. Porque na base é isso. A gente não merece nada. Mas Deus dá
a graça pra gente. Só que nas músicas hoje em dia, não, porque eu tô no altarzinho aqui, eu tô no palco e as pessoas vão me aplaudir porque eu venci, sabe? Virou um negócio de ajuda, né? Eu não queria citar, coaching, mas eu vou sei ter lá. que citar. Porque tem uma música que, assim, eu luto muito com ela. Porque fala, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Não precisa ter raiz, você precisa ter Deus, sabe? E olhe lá, porque mesmo com Deus, mesmo com Deus, você pode Pra sofrer. Deus é possível, mas pra você... Entende? É como se colocando assim, olha, tá vendo? Eu sofri muito, mas eu passei porque Mudou sou o eu. foco, né? Mudou Porque o sou foco. eu, entendeu? Então, tipo assim, não. Cadê que você tá falando sobre Deus? Sabe? Cadê que Deus, seu centro, Deus te dá condições para passar por aquela luta, aprovação, coisa do tipo? Não, é muito mais eu consegui. Então, ainda assim, no meio religioso, que aí vem, se discute que você sim vê falando. Também é aquilo que... Da mesma forma que tem muitas denominações, isso vai criar muitas convicções dispersas, diferentes, e isso se reflete na música, né? Mas aí o que entra, tanto na política quanto na religião, pra mim, é disputa de ego. As pessoas querem ser o centro das atenções e elas querem ter poder. Esse episódio não vai acabar nunca mais. O Elzinho tá olhando ali pra gente. Não acaba mais. Elas querem ter gravar a cara poder, dele. elas querem se sentir amadas, elas querem tudo pra elas. Tanto na política mesmo, porque eu vou querer algo que me favoreça. Eu não tô nem aí se vai desfavorecer outra pessoa. Se me favorece, eu quero. E na religião também, não. Porque se essa música tá falando que eu consigo porque sou eu e não preciso de Deus... Peraí, né? Então, peraí. Se na política você fala assim, não, mas peraí, olha só. Se você decidir por isso, vai prejudicar mais uma penca de pessoas. Ainda assim você quer? Sabe? E se você pega na Bíblia, se você tá falando que você merece e não tá colocando Deus, tá contra a Bíblia. Você vai continuar nisso. Então, acho que nesses pontos, para concluir, né, mais ou menos a ideia, é de que sim, política, religião, a gente se discute. E principalmente religião, porque se a gente tem um parâmetro, você tem base para falar daquilo. Não é tipo, não é jogar, eu já vou né? em algum lugar, eu já conheço e não preciso saber mais. Não, você tem que conhecer, você tem que ir mais a fundo. Sim, e além disso, é provar o porquê que... Se você se considera certo, me prova que você tá certo. Sabe? Se na política... Se prova. Se na política você defende tal ponto de vista, então tá. Então me fala qual é a parte que você tá certo, só que assume que você tem erros também, me fala os erros. Mas por que eu deveria votar em você apesar dos seus erros? Sabe? Apesar das suas falhas. E por que eu deveria ir pra tal igreja apesar de ter humanos lá que erram, sabe? Que eu deveria torcer pro Flamengo, apesar do Gabigol que dá tapa nas pessoas. Sim, é tipo isso, sabe? Me prova que você tá certo. Só que aí a gente tem como comprovar também, né? Isso. Contrapor. Se na religião a gente tem a Bíblia, né? Na política a gente tem a Constituição, como a da Mari disse, que não é tão seguida assim, né? Mas a gente tem. Mas eu acho que, sim, a gente tem que discutir esses pontos para, principalmente, poder ter essa troca também, né? Aceitar, ser humilde, de aceitar a troca de conhecimento e de conhecer coisas novas, de ser humilde a ponto de pensar, nossa, realmente, tal candidato não era tão interessante assim quando eu pensava. Ou, caramba, eu tô numa igreja que não necessariamente está seguindo a Bíblia, sabe? Peraí, então vou com base na Bíblia procurar uma que siga, sabe? Por isso que é importante ler a Constituição, que a gente não faz, mas a Bíblia a gente lê, acho que é o mais importante, mas por isso que eu acho que é importante ler a Bíblia, porque nisso você vai ter base para discutir com as outras pessoas, porque não adianta a gente querer discutir se a gente não lê. Eu lembrei algo bem rápido, é bem rápido. Vai. Coisas muito legais que aconteceram na minha vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida surgiu da consciência de que eu estava errado. Por exemplo, o que eu considero que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi eu me tornar um cristão de verdade, um discípulo de Jesus. Só que para isso eu precisei ver que a forma como eu vivia, como eu enxergava Deus, estava errada. E foi muito duro para mim. Foi muito ruim, assim, tipo, eu me apegava muito às pessoas e ver pessoas me olhando sério, falando que eu estava errado, feriu meu orgulho.
me Mas aí deixava mal. Eles te mostram, né? Peraí, você tá errado porque de acordo com isso aqui você tá Exato, errado. o que eu vi não foi as pessoas me dizendo isso, foi a Bíblia mostrando que a forma como eu vivia não era de acordo. E não era o melhor. A Bíblia fala categoricamente, isso é melhor. Né? E é o que acho que esse é o grande ponto de hoje, que não é que não pode discutir. O que não pode é você achar que você sempre está certo e sempre está com a razão. Exato. Entende? Então todo mundo precisa dessa humildade. Mas algo assim também que eu acho essencial dessa discussão é que se perdeu o foco, especialmente quando a gente está falando de cristianismo. O foco ele pode ter se tornado as pessoas, o lugar, os sentimentos, as sensações, o que você vai ganhar daquilo. E o que a gente quer fazer aqui nesse podcast é justamente voltar para o foco, que é o quê? A Bíblia. Sim. A Bíblia é o foco. Então nunca vai se tratar de quem está certo, qual lugar, qual igreja, qual denominação, mas o que é certo. Sim. Então, senhoras e senhores, foi um prazer imenso. Acho que a gente precisaria de uns 15 mil bate-papo. Uns 10. Teria que ser uma série, não um podcast. Uma série sobre política, futebol e religião. Mas espero vê-los no próximo episódio. Vocês também que estão ouvindo ou assistindo a gente, não se esquece, segue lá em todas as redes sociais. Mandem sugestões e mandem o Pix pra gente ter uma nova cadeira. Que Pix? A gente põe na descrição. É isso, tem Pix mesmo? Não. Quer dizer, pode ter. A gente pode começar. Não é uma ideia. A sugestão tem um Pix. Afundando esse podcast. Mas foi muito legal, gente. Gostei muito. Eu ficaria mais uma hora aqui conversando. Umas 10. Assunto, hein? Temos assunto a tratar. Sim. Sim, valeu, gente. Muito bom esse papo. E a ideia é essa, a gente estender esses conceitos, né? Então, a gente estuda a Bíblia com as pessoas. Se você está ouvindo a gente e gostaria de conhecer de uma forma mais profunda e mais objetiva... E vai durar menos. sem esse viés ideológico, institucional. E eu falo de coração mesmo, não tem essa coisa. Entre em contato, né? A gente marca um estudo aí, vai ser top. Muito bom, Sim, gente. Muito bom. Até o próximo. Tchau.